Imagine um mundo onde a fé move montanhas, mas também empunha espadas. Um tempo em que peregrinos enfrentavam desertos e perigos para tocar o solo sagrado de Jerusalém, apenas para encontrar a morte em emboscadas cruéis. Esta é a história da Ordem Templária, nascida do sangue, da devoção e de uma ideia radical: unir o monge ao guerreiro. Acomode-se confortavelmente, diminua a luz e deixe-se levar por esta jornada épica. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e quais histórias de coragem te inspiram. Vamos começar. No final do século XI, a Europa era um caldeirão de fé ardente e caos político. Reis disputavam terras, senhores feudais guerreavam entre si, e a Igreja, com seu poder espiritual, tentava unificar um continente fragmentado. Em 1095, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II ergueu a voz diante de uma multidão de clérigos, nobres e camponeses. Suas palavras ecoaram como um trovão: libertem Jerusalém, a cidade santa, das mãos dos infiéis, e Deus perdoará seus pecados. A promessa de salvação inflamou corações. Homens e mulheres, ricos e pobres, ouviram o chamado. Não era apenas uma guerra, era uma peregrinação armada, uma cruzada. Mas a primeira cruzada não começou com exércitos organizados. Antes que os nobres se preparassem, uma onda de fervor popular varreu a Europa. Camponeses, artesãos e até crianças pegaram varas, enxadas e cruzes de madeira, partindo para o leste em busca da Terra Santa, chamada de Cruzada dos Pobres. Essa marcha desordenada foi um desastre. Sem treinamento, sem suprimentos, sem líderes experientes, essas multidões cruzaram montanhas e rios, apenas para serem massacradas na Anatólia pelos turcos seljúcidas. Corpos espalhados pelo deserto marcaram o preço da fé cega. Enquanto os pobres tombavam, os nobres se organizavam. Homens como Godofredo de Bouillon, um cavaleiro piedoso com olhos penetrantes, e Raimundo de Toulouse, um estrategista astuto, reuniram exércitos disciplinados. Eles não eram apenas guerreiros, eram homens movidos por uma mistura de devoção e ambição. A jornada para Jerusalém era longa, atravessando terras hostis, enfrentando Caler, fome e batalhas. Em 1097, os cruzados chegaram a Niceia, uma cidade fortificada. Após um cerco brutal, conquistaram-na, mas não sem sacrifícios. Cada vitória era um passo mais próximo da Cidade Santa, mas também um lembrete do custo humano. Verdadeiro teste veio em Antioquia, em 1098. A cidade, com suas muralhas imponentes, era um obstáculo quase intransponível. Os cruzados acamparam ao redor, enfrentando frio, chuva e escassez de comida. Do lado de dentro, os defensores zombavam, jogando restos de comida sobre as muralhas. A fome chegou a tal ponto que alguns cavaleiros cozinharam couro para sobreviver. Mas a fé, ou talvez a teimosia, os manteve firmes. Após meses de cerco, um traidor dentro da cidade abriu um portão. Os cruzados invadiram, e o que se seguiu foi um banho de sangue. Homens, mulheres e crianças foram mortos sem distinção. Antioquia caiu, mas a vitória deixou um gosto amargo. A marcha final para Jerusalém foi uma prova de resistência. Em 1099, os cruzados avistaram as muralhas douradas da Cidade Santa. Para muitos, era o cumprimento de um voto sagrado. Para outros, era a chance de glória. O cerco foi curto, mas feroz. Em julho daquele ano, as muralhas caíram. Os cruzados entraram, e a violência que se seguiu chocou até os cronistas da época. Ruas correram vermelhas com o sangue de muçulmanos, judeus e até cristãos orientais. Godofredo de Bouillon, agora proclamado defensor do Santo Sepulcro, recusou o título de rei, mas aceitou o fardo de governar um reino recém-nascido. O reino de Jerusalém, porém, era frágil. Cercado por inimigos, dependia de rotas de peregrinação para sobreviver. Peregrinos vinham de toda a Europa, trazendo riquezas e reforços, mas também enfrentavam perigos constantes. Bandidos, exércitos inimigos e até o deserto conspiravam. Contra eles, em 1119, durante a Páscoa, uma tragédia abalou o reino. 700 peregrinos viajavam para o Rio Jordão, quando foram emboscados por guerreiros fatímidas. 300 foram mortos, seus corpos deixados sob o sol. Esctedonte, o massacre expôs a fraqueza do reino. Não havia força suficiente para proteger os fiéis. Foi nesse cenário de sangue e desespero que um cavaleiro, chamado Hugo de Payens, começou a sonhar com algo novo. Ele era um homem comum, de origem modesta, mas com uma visão
audaciosa. Hugo acreditava que a fé não precisava ser apenas contemplativa. Um monge podia rezar, mas também podia lutar. Ele reuniu um pequeno grupo de cavaleiros, homens que, como ele, viam a necessidade de proteger os peregrinos. Eram apenas 9, mas sua ideia era revolucionária. Criar uma ordem que unisse a disciplina monástica à habilidade marcial. Eles fariam votos de pobreza, castidade e obediência, mas empunhariam espadas em nome de Deus. Hugo apresentou sua ideia ao rei Balduíno II, soberano de Jerusalém. Balduíno, um homem pragmático, viu o potencial. O reino precisava de defensores, e esses cavaleiros poderiam preencher essa lacuna. O patriarca de Jerusalém, líder espiritual da cidade, também deu sua bênção. Em uma cerimônia solene no Santo Sepulcro, os 9 cavaleiros fizeram seus votos. Juraram viver como monges, mas lutar como guerreiros. Era o embrião de algo maior, algo que mudaria a história. O rei Balduíno ofereceu aos cavaleiros um lugar para chamar de lar, o Monte do Templo, onde outrora se erguia o lendário Templo de Salomão. Ali, em meio a ruínas sagradas, eles estabeleceram sua base. O povo começou a chamá-los de pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O nome era longo, mas logo seria reduzido a algo mais simples: Cavaleiros Templários. Eles eram poucos, mas sua missão era clara: proteger os peregrinos e defender a Terra Santa. O que ninguém imaginava era o quão longe aquela pequena semente plantada por Hugo de Payens iria crescer. Mas o caminho não seria fácil. Nove Romans não podiam proteger um reino inteiro. Eles precisariam de apoio, recursos e, acima de tudo, legitimidade. A igreja, embora aprovasse a ideia, ainda via com desconfiança a fusão de monge e guerreiro. Como justificar uma ordem que matava em nome de Deus? E como esses cavaleiros humildes ganhariam a confiança de reis e papas? A resposta estava em um homem que ainda não havia entrado em cena, mas cuja influência seria decisiva: Bernardo do Claravel, um monge carismático cuja voz ecoava por toda a Europa, no Monte do Templo. Sob o céu ardente de Jerusalém, os 9 cavaleiros liderados por Hugo de Payens começaram sua missão. Viviam com simplicidade, quase como monges eremitas, em aposentos improvisados entre as ruínas do que acreditavam ser o Templo de Salomão. Suas vestes eram puídas, suas armas modestas. Comiam pão duro e dividiam o pouco que tinham com os peregrinos que protegiam, mas a determinação em seus olhos era inabalável. Cada amanhecer trazia novas patrulhas pelas estradas poeirentas, onde bandidos e guerreiros fatímidas espreitavam. Cada noite era dedicada a orações como os Joes, no chão frio, pedindo força para cumprir seus votos. A vida dos cavaleiros era um equilíbrio delicado. Eram monges, mas empunhavam espadas. Eram pobres, mas guardavam um dos lugares mais sagrados do mundo. Sua existência desafiava as normas da época. Na Europa medieval, a igreja via com desconfiança qualquer um que misturasse o sagrado com o violento. Matar, mesmo em nome da fé, era um terreno moral escorregadio. Os cavaleiros sabiam disso. Hugo de Payens, com sua mente prática, entendia que, para sobreviver, a ordem precisava de mais do que coragem. Precisava de legitimidade, de um selo de aprovação que silenciasse os críticos e atraísse aliados. Foi nesse momento que um nome começou a surgir nas conversas dos cavaleiros: Bernardo do Claravel. Ele não era apenas um monge, mas uma forca. Todd, com sua retórica afiada e carisma magnético. Bernardo era capaz de convencer reis a dobrarem os joelhos e multidões a seguirem sua visão. Ele era tio de André de Montbard, um dos 9 cavaleiros fundadores, e essa conexão familiar seria a ponte para o futuro dos Templários. Hugo sabia que, se conseguisse o apoio de Bernardo, a ordem ganharia uma voz poderosa na Europa. Em 1120, Hugo de Payens e alguns de seus companheiros partiram para a Europa. A viagem era arriscada, atravessando mares infestados de piratas e terras assoladas por conflitos. Mas o objetivo valia o sacrifício. Eles precisavam apresentar sua causa aos líderes da igreja e aos nobres que poderiam financiar sua missão. Hugo carregava uma carta do rei Balduíno II, endossando a ordem. Mas o verdadeiro desafio seria convencer homens como Bernardo, cuja influência podia abrir portas ou fechá-las para sempre. Quando Hugo chegou à França, o contraste entre a Terra Santa e a Europa era grande. Aqui, os campos eram verdes, os castelos imponentes, e a igreja reinava com autoridade quase absoluta. Bernardo do Claravel
Então Abade do mosteiro de Claraval recebeu Hugo com curiosidade. O cavaleiro, com sua armadura gasta e semblante, endurecido pelo sol, contou histórias dos peregrinos massacrados, das estradas traiçoeiras e da missão dos cavaleiros de proteger os fiéis. Bernardo ouviu em silêncio, seus olhos claros avaliando cada palavra. Ele via potencial, mas também perigo. Uma ordem de monges guerreiros poderia ser uma ferramenta divina, mas também um escândalo teológico. Bernardo não era homem de decisões precipitadas. Ele pediu tempo para refletir, consultando escrituras e orando por orientação. Enquanto isso, Hugo e seus cavaleiros viajaram pela França, buscando apoio de nobres e bispos. Em cada corte, enfrentavam perguntas difíceis. Como justificar a violência em nome de Deus? Por que monges deveriam derramar sangue? Hugo respondia com paciência, explicando que os templários não lutavam por glória pessoal, mas para proteger os. Sua humildade e determinação começaram a conquistar aliados. Mas todos sabiam que o verdadeiro teste seria o Concílio de Troyes. Em 1128, a Igreja convocou um concílio na cidade de Troyes, na França. Era uma oportunidade para os templários ganharem reconhecimento oficial. Bernardo, agora convencido da causa, tornou-se o grande defensor da ordem. Ele chegou ao concílio com um tratado preparado, chamado de Laude Novae Militiae, em louvor da nova milícia. Nele, Bernardo argumentava que os templários eram a resposta divina para os desafios da Terra Santa. Eles não eram assassinos, mas instrumentos de Deus, protegendo os peregrinos e defendendo a fé. Sua retórica era tão poderosa que calou os opositores. O concílio, presidido por altos clérigos, aprovou a ordem do templo, dando-lhe uma regra oficial baseada nos princípios cistercienses de pobreza, obediência e castidade. A regra dos templários, escrita com a orientação de Bernardo, era rigorosa. Os cavaleiros deveriam viver sem posses pessoais, compartilhar tudo com seus irmãos e dedicar suas vidas à oração e à luta. Suas vestes seriam brancas, simbolizando pureza, com uma cruz vermelha no peito, representando sua disposição de Mora Pela F. A aprovação do concílio transformou os templários, de um pequeno grupo de cavaleiros, em uma ordem reconhecida pela Igreja, com privilégios que incluíam isenção de impostos e jurisdição própria, com um selo da Igreja. A ordem do templo começou a atrair doações. Nobres doavam terras, castelos e ouro. Jovens guerreiros, inspirados pela ideia de servir a Deus com a espada, pediam para ingressar. O que começou com 9 homens no Monte do Templo, agora crescia em número e influência. Hugo do Payens, embora ainda humilde, tornou-se uma figura viajando entre a Europa e a Terra Santa, para supervisionar a expansão da ordem. Mas o crescimento trouxe desafios. A pobreza individual dos cavaleiros contrastava com a riqueza que a ordem começava a acumular. Doações enchiam os cofres, mas os votos de pobreza exigiam que nenhum cavaleiro possuísse nada além do necessário. Como manter a pureza da missão em meio a tanto poder? E como lidar com os ciúmes de outros nobres que viam os templários como uma ameaça à sua própria influência? Essas tensões começavam a se formar, como nuvens escuras no horizonte. Na Terra Santa, os templários continuavam sua missão de proteger os peregrinos. Suas patrulhas eram exaustivas, percorrendo estradas onde o perigo era constante. Em uma dessas patrulhas, André de Montparnasse, o cavaleiro ligado a Bernardo, liderou um pequeno grupo contra uma emboscada fatímida. A batalha foi feroz, com os templários lutando com precisão monástica, movendo-se como se fossem um só. Eles salvaram dezenas de peregrinos, mas perderam 2 irmãos. O sacrifício reforçou a reputação dos templários como defensores destemidos, mas também lembrou a todos o preço de sua missão. Enquanto isso, na Europa, a notícia da ordem do templo se espalhava. Trovadores cantavam suas façanhas e igrejas pregavam sobre sua coragem. Mas nem todos viam os templários com bons olhos. Alguns bispos questionavam sua independência, enquanto nobres invejosos sussurravam sobre sua crescente riqueza. Hugo de Payens sabia que a ordem estava em uma corda bamba. Para a Sobreviver, precisariam provar sua lealdade à Igreja e ao Reino de Jerusalém. Enquanto enfrentavam os perigos da Terra Santa, as muralhas de pedra das fortalezas templárias erguiam-se como sentinelas no deserto, suas torres lançando sombras longas sobre as rotas de peregrinação. Dentro desses muros,
Os cavaleiros templários viviam uma existência austera, mas sua presença reverberava muito além da Terra Santa. Hugo de Payens, agora líder de uma ordem em crescimento, dividia seu tempo entre a Terra Santa e a Europa. Na Terra Santa, ele supervisionava as patrulhas e o treinamento dos novos cavaleiros. Na Europa, buscava doações e recrutas, aproveitando o prestígio conquistado no Concílio de Troia. A aprovação da Igreja, garantida por Bernardo de Claraval, havia transformado os templários em uma força legítima, mas também trouxe novas responsabilidades. Eles não eram mais apenas um grupo de 9 homens, eram uma instituição, com regras rígidas e expectativas crescentes. A regra dos templários, escrita com a orientação de Bernardo, moldava cada aspecto de suas vidas. Eles acordavam antes do amanhecer para rezar, comiam em silêncio enquanto ouviam leituras das escrituras e treinavam com espadas e lanças até o entardecer. A disciplina era implacável. Um cavaleiro que quebrasse um voto, fosse por desobediência ou por um momento de fraqueza, menos enfrentava punições severas, desde jejuns prolongados até a expulsão da ordem. Mas essa rigidez criava uma unidade inquebrável. Em batalha, os templários lutavam como se fossem um só corpo, movidos por uma fé que transcendia o medo. Na Terra Santa, a ordem começou a se organizar de forma mais estratégica, com as doações que chegavam da Europa menos terras, ouro, cavalos. Os templários construíram fortalezas ao longo das rotas de peregrinação. Essas estruturas, feitas de pedra bruta, eram mais do que bases militares. Eram símbolos de permanência em um reino cercado por inimigos. Uma das primeiras foi em Gaza, uma fortaleza modesta, mas estrategicamente posicionada para proteger as rotas do sul. Outras surgiram em pontos-chave, como nas proximidades de Ashkelon e Jaffa, formando uma rede de proteção para os peregrinos. Mas o crescimento trouxe tensões. A riqueza da ordem, embora usada para financiar fortalezas e armas, contrastava com os votos de pobreza dos cavaleiros. Nobres loucos, tanto na Terra Santa quanto na Europa, começaram a olhar os templários com desconfiança. Sussurravam que esses monges guerreiros estavam acumulando poder demais, talvez até desafiando a autoridade de reis e bispos. Hugo, sempre diplomático, tentava apaziguar os ânimos, mas sabia que a ordem precisava de aliados poderosos. Para sobreviver, um desses aliados era o rei Balduíno II de Jerusalém. Ele via nos templários não apenas defensores dos peregrinos, mas uma força militar que poderia fortalecer seu reino fragilizado. Balduíno ofereceu mais do que o monte do templo. Ele cedeu terras e privilégios, permitindo que os templários estabelecessem preceptórios menos centros administrativos que gerenciavam suas propriedades e recrutavam novos membros. Esses preceptórios começaram a surgir não apenas na Terra Santa, mas também na Europa, em lugares como França, Inglaterra e Aragão. Enquanto isso, a reputação dos templários como guerreiros crescia. Em uma emboscada perto de Hebron, pequeno grupo de cavaleiros, liderado por Godofredo de Saint-Omer, outro dos fundadores, enfrentou uma força fatímida 3 vezes maior. Os templários lutaram com uma precisão quase sobrenatural, usando táticas que combinavam disciplina monástica com habilidade militar. Eles salvaram uma caravana de peregrinos, mas perderam 3 irmãos na batalha. Cada perda era sentida profundamente, mas também reforçava o compromisso da ordem. Eles não lutavam por glória, mas por um propósito maior. Na Europa, a influência de Bernardo de Claraval continuava a moldar o destino dos templários. Ele escrevia cartas aos reis e nobres, pedindo apoio para a nova milícia. Sua fé era tão poderosa que até o Papa, Honório II, inicialmente cético, começou a ver os templários como uma ferramenta divina. Em 1129, o Papa emitiu uma bula que reforçava a autonomia da ordem, permitindo que respondessem diretamente a ele, e não aos bispos locais. Esse privilégio, embora essencial, alimentou ainda mais os ciúmes de outros clérigos. A ordem também começou a atrair homens de origens diversas. Alguns eram cavaleiros experientes, outros, jovens idealistas em busca de redenção. Coronovo, membro, passava por um ritual rigoroso, no qual fazia seus votos diante de uma cruz, prometendo viver para a ordem e morrer por ela, se necessário. Mas nem todos que ingressavam estavam preparados para a vida dupla de monge guerreiro. Alguns abandonavam a ordem, incapazes de suportar a disciplina ou o peso das batalhas constantes, enquanto a ordem crescia. Hugo de Payens enfrentava um novo desafio,
manter a unidade entre homens de diferentes culturas e línguas. Havia franceses, ingleses, normandos e até alguns ibéricos entre os templários. Cada um trazia suas próprias tradições e rivalidades. Hugo, com sua liderança calma, insistia na igualdade dentro da ordem. Não havia espaço para orgulho pessoal. Todos eram irmãos, unidos pela cruz vermelha em suas capas. Na Terra Santa, os templários começaram a desempenhar um papel além da proteção de peregrinos. Eles se tornaram conselheiros militares do rei Balduíno II, participando de campanhas contra forças muçulmanas. Em 1128, acompanharam o rei em uma tentativa de capturar Damasco, uma cidade estratégica. A campanha falhou, mas os templários ganharam respeito por sua coragem, lutando na vanguarda mesmo quando a derrota era iminente. Essas batalhas mostravam que os templários não eram apenas guardiões, mas uma força militar formidável. Porém, cada vitória trazia novos inimigos. Os muçulmanos, agora mais organizados, começaram a ver os templários como uma ameaça direta. Líderes como Zengi, um governante seljúcida, prometiam esmagar os monges armados que o protejam. O reino de Jerusalém. As emboscadas nas estradas tornaram-se mais frequentes e os templários precisavam estar sempre alerta. Em uma dessas emboscadas, perto de Jericó, um cavaleiro chamado Roberto de Crown, que mais tarde se tornaria um líder importante, liderou uma defesa desesperada contra uma força inimiga. Com apenas 12 homens, ele conseguiu repelir o ataque, mas a custo de ferimentos graves. Enquanto isso, na Europa, os templários começaram a desenvolver um sistema financeiro que os tornaria ainda mais influentes. Peregrinos que viajavam para a Terra Santa muitas vezes carregavam ouro ou joias, tornando-se alvos fáceis para ladrões. Os templários criaram uma solução inovadora. Os peregrinos podiam depositar seus bens em um preceptório na Europa e receber uma carta de crédito que poderiam usar para sacar fundos em Jerusalém. Esse sistema, precursor dos bancos modernos, trouxe ainda mais riqueza para a ordem, mas também mais escrutínio. À medida que os anos passavam, os templários se tornavam uma presença constante tanto na Terra Santa quanto na Europa. Suas fortalezas se multiplicavam, seus números cresciam e sua reputação como defensores da fé se solidificava. Mas com o poder vinham os desafios. Como manter a humildade em meio à riqueza? Como equilibrar a lealdade à igreja e ao rei de Jerusalém? E como enfrentar inimigos que se tornavam cada vez mais determinados a destruí-los? As muralhas de pedra das fortalezas templárias erguiam-se como sentinelas no deserto, suas torres lançando sombras longas sobre as rotas de peregrinação. Dentro desses muros, os cavaleiros templários viviam uma existência austera, mas sua presença reverberava muito além da Terra Santa. No início da década de 1130, a Ordem do Templo não era mais apenas um grupo de monges guerreiros. Tornara-se uma força que moldava o destino do Reino de Jerusalém e influenciava cortes distantes na Europa. Hugo de Payens, agora envelhecido, mas ainda firme em sua missão, via a ordem crescer, mas também sentia o peso de novos desafios que surgiam com esse crescimento. Os templários haviam se tornado indispensáveis ao Reino de Jerusalém. Suas patrulhas protegiam caravanas de peregrinos, suas fortalezas serviam como refúgio e seus cavaleiros lutavam ao lado do rei em campanhas militares. Em 1131, quando Balduíno II liderou uma expedição contra Ashkelon, uma cidade costeira sob controle fatímida, os templários estavam na linha de frente. Cavalgavam com suas capas brancas manchadas de poeira, brandindo espadas com uma precisão que intimidava até os guerreiros mais experientes. Embora a campanha não tenha conquistado a cidade, a coragem dos templários reforçou sua reputação como a espinha dorsal militar do reino. Mas a vida de um templário era mais do que batalhas. A rotina diária era um exercício de disciplina. Antes do amanhecer, os cavaleiros se reuniam em capelas improvisadas, suas vozes ecoando em cânticos gregorianos. Cada refeição era compartilhada em silêncio, com um irmão lendo passagens bíblicas, enquanto os outros comiam pão e sopa simples. O treinamento militar ocupava o resto do dia: combates simulados, cavalgadas exaustivas e manutenção de armas. Mesmo em tempos de paz, a ordem se preparava para a guerra, sabendo que a Terra Santa nunca estava verdadeiramente em paz. Enquanto isso, na Europa, os templários expandiam sua rede de preceptórios. Essas propriedades, muitas vezes doadas por nobres devotos, eram fazendas, vinhedos e até pequenos castelos,
Cada preceptório funcionava como um centro administrativo, gerenciando recursos que sustentavam a missão na Terra Santa. Jovens de famílias nobres ingressavam na ordem, atraídos pela promessa de redenção e aventura, mas nem todos eram movidos por alguns viam nos templários uma chance de ascensão social, enquanto outros buscavam escapar de dívidas ou pecados do passado. Hugo de Payens, com sua visão aguçada, filtrava os candidatos com cuidado. Sabendo que a ordem dependia de homens leais à sua causa, a riqueza da ordem continuava a crescer, alimentada por doações e pelo sistema de cartas de crédito que os templários haviam criado. Peregrinos depositavam ouro em preceptórios na França ou na Inglaterra e recebiam documentos que podiam ser resgatados em Jerusalém. Esse sistema não apenas protegia os viajantes, mas também transformava os templários em guardiões de uma rede financeira sofisticada. Reis e bispos começaram a confiar à ordem a guarda de seus próprios tesouros, aumentando ainda mais sua influência. Mas essa riqueza trouxe um paradoxo. Como manter o voto de pobreza quando a ordem controlava castelos, terras e ouro? Esse contraste gerava tensões. Na Terra Santa, os cavaleiros viviam com simplicidade, mas os preceptórios na Europa começavam a ser vistos como centros de poder. Nobres que antes doavam terras agora hesitavam, temendo que os templários se tornassem poderosos demais. Bispos, irritados com a autonomia da ordem, que respondia diretamente ao Papa, reclamavam que os templários desafiavam a hierarquia da Igreja. Hugo, sempre diplomático, tentava apaziguar esses conflitos, mas sabia que a ordem caminhava sobre um fio de navalha. Na Terra Santa, os templários enfrentavam inimigos mais concretos. Líderes muçulmanos, como Zeng, o Atabeg de Mossul, intensificavam seus ataques contra o reino de Jerusalém. Em 1134, Zeng lançou uma ofensiva contra a fortaleza templária de Montferrand. Os cavaleiros, em menor número, defenderam as muralhas com uma ferocidade que impressionou até seus inimigos. Mas a fortaleza caiu, e muitos templários foram mortos ou capturados. A derrota foi um golpe duro, mas também um lembrete da vulnerabilidade do reino. Hugo, ao saber da notícia, reuniu os cavaleiros sobreviventes e reforçou a necessidade de disciplina e união. A liderança de Hugo de Payens, porém, aproximava-se de seu fim. Em 1136, ele adoeceu durante uma viagem à Terra Santa. Seus últimos dias foram passados em oração, cercado por seus irmãos de ordem. Antes de morrer, Hugo nomeou Roberto de Crown, um cavaleiro experiente e estrategista, brilhante, como seu sucessor. A transição foi tranquila, mas a ordem sentia a perda de seu fundador. Hugo não era apenas um líder, era a alma da visão templária, o homem que transformara uma ideia radical em realidade. Roberto de Crown assumiu o comando com energia. Ele era diferente de Hugo, menos contemplativo, mais pragmático. Sob sua liderança, os templários intensificaram sua presença militar. Roberto negociou com o rei Fulk, sucessor de Balduíno II, para assumir o controle de mais fortalezas, incluindo a poderosa cidadela de Safete. Essas fortalezas não eram apenas bases militares, eram símbolos do compromisso da ordem em proteger a Terra Santa a qualquer custo. Mas Roberto também enfrentava desafios internos. A ordem crescia rapidamente, e com isso, vinham rivalidades entre os cavaleiros. Os franceses, que dominavam a liderança, às vezes entravam em conflito com os cavaleiros ingleses ou ibéricos. Roberto, com sua autoridade firme, impôs uma disciplina ainda mais rigorosa, mas também incentivou a fraternidade. Ele organizava cerimônias onde os cavaleiros renovavam seus votos, lembrando-os de que sua lealdade era à ordem, não a nações ou famílias. Enquanto isso, na Europa, a influência de Bernardo de Claraval continuava a proteger os templários. Ele escrevia tratados defendendo a ordem e pregava em igrejas, inspirando mais doações e recrutas. Mas até Bernardo enfrentava críticas. Alguns clérigos argumentavam que os templários, com sua riqueza e poder militar, corriam o risco de se desviar de sua missão espiritual. Bernardo respondia com sua retórica afiada, insistindo que os templários eram a mão de Deus na terra, protegendo a fé em um mundo de perigos na Terra Santa. Os templários começaram a desempenhar um papel mais ativo na política do reino. Eles aconselhavam o rei Fulk em questões militares e até mediavam disputas entre nobres cristãos. Essa influência, porém, gerava ressentimentos. Alguns barões viam os templários como intrusos, cavaleiros que se colocavam acima dos outros. Roberto do Crown, com sua habilidade política,
tentava manter a ordem neutra, mas era impossível evitar todas as inimizades. Enquanto isso, as ameaças muçulmanas cresciam. Zengi, agora mais poderoso, planejava unir as forças muçulmanas contra os cruzados. Em 1137, ele lançou um ataque surpresa contra a cidade de Tiberíades, próxima ao Mar da Galileia. Os templários, liderados por um cavaleiro chamado Godofredo de Aldama, correram para defender a cidade. A batalha foi brutal, com os cavaleiros lutando até o último homem para proteger os habitantes. Embora tenham salvado a cidade, as perdas foram devastadoras. Cada batalha reforçava a reputação dos templários, mas também diminuía seus números. À medida que a década avançava, os templários se preparavam para um novo capítulo. A Segunda Cruzada, impulsionada por novas tensões na Terra Santa, estava no horizonte. A Ordem, agora uma força estabelecida, seria chamada a desempenhar um papel central. Mas com o poder vinham perguntas. Poderiam os templários manter sua pureza espiritual em meio à guerra e à política? E como, com inimigos que se tornavam cada vez mais organizados? As nuvens de poeira erguem-se no horizonte da Terra Santa, sinalizando a aproximação de exércitos e o prenúncio de novas batalhas. No final da década de 1130, os Cavaleiros Templários estavam no auge de sua consolidação, como uma força indispensável no Reino de Jerusalém. Sob a liderança de Roberto de Crown, a Ordem havia expandido suas fortalezas, aprimorado seu sistema financeiro e fortalecido sua disciplina interna. Mas o equilíbrio precário da região estava prestes a ser abalado por eventos que testariam a resiliência dos templários como nunca antes. A queda de Edessa, em 1144, seria o catalisador para uma nova cruzada, e os monges guerreiros se encontrariam no centro do furacão. Edessa, uma das primeiras conquistas cristãs na Primeira Cruzada, era um condado estratégico no norte do Reino de Jerusalém. Quando Zengi, o implacável Atabeg de Mossul, capturou a cidade em uma ofensiva relâmpago, o choque reverberou por toda a cristandade. Milhares de cristãos foram massacrados ou escravizados, e as muralhas que outrora simbolizavam a vitória cruzada agora tremulavam bandeiras muçulmanas. A notícia chegou à Europa como um grito de alarme, ecoando nos salões dos reis e nas catedrais. Bernardo do Claravel, o defensor incansável dos templários, viu nisso uma oportunidade para reacender o fervor cruzado. Bernardo, com sua retórica inflamada, pregou a necessidade de uma segunda cruzada. Em Vézelay, na França, ele se dirigiu a uma multidão de nobres e camponeses, suas palavras carregadas de urgência divina. A Terra Santa estava sangrando, e Deus chamava seus fiéis para defendê-la. Reis como Luís VII da França e Conrado III da Alemanha responderam ao chamado, reunindo exércitos vastos. Mas essa cruzada seria diferente da primeira. Ela contaria com a presença organizada dos templários, que se tornariam os guias e protetores dos cruzados na jornada perigosa. Roberto do Crown, ciente do papel crucial da Ordem, preparou seus cavaleiros para a chegada dos reforços europeus. Na Terra Santa, os templários intensificaram as patrulhas e reforçaram as fortalezas, sabendo que a cruzada traria não apenas aliados, mas também novos desafios logísticos e políticos. Os preceptórios na Europa, agora uma rede bem estabelecida, serviram como pontos de coleta para suprimentos e recrutas. Peregrinos e guerreiros depositavam bens nos templários, recebendo cartas de crédito que facilitavam a viagem. Essa inovação financeira, nascida da necessidade, agora sustentava uma campanha em escala continental. Quando os exércitos cruzados chegaram à Terra Santa, em 1147, os templários estavam prontos para assumirem um papel. Luís VII, o rei francês, impressionado com a disciplina da Ordem, nomeou os templários como seus conselheiros militares. Os cavaleiros, com sua experiência nas rotas do deserto e no combate contra forças muçulmanas, guiaram os recém-chegados através de territórios hostis. Cada marcha era uma lição de sobrevivência. Como racionar água em meio ao calor abrasador, como detectar emboscadas nas colinas rochosas, como manter a formação em batalhas caóticas. Mas a Segunda Cruzada logo revelou suas fraquezas. Da primeira, que uniu nobres sob um propósito comum, essa era marcada por rivalidades entre os líderes. Luís VII e Conrado III discordavam sobre estratégias, e o rei Balduíno III de Jerusalém, ainda jovem, lutava para impor autoridade. Os templários, neutros e dedicados à causa maior, atuavam como mediadores,
usando sua autonomia papal para acalmar tensões. Roberto do Crown, com sua astúcia política, participava de conselhos de guerra, defendendo planos que priorizassem a proteção dos peregrinos e a defesa do reino. O clímax da cruzada veio no cerco a Damasco, em 1148. A cidade, rica e fortificada, era vista como uma ameaça estratégica pelos cruzados. Os templarios, liderados por Everardo de Esbarres, um cavaleiro experiente que sucederia Roberto, posicionaram-se na vanguarda do ataque. Suas capas brancas reluziam sob o sol enquanto avançavam contra as muralhas, usando escadas e arietes para romper as defesas. A batalha foi feroz. Flechas choviam dos altos das torres, e guerreiros muçulmanos defendiam cada centímetro com lâminas afiadas. Os templários lutaram com uma determinação monástica, cantando salmos mesmo enquanto derramavam sangue. Por alguns dias, os cruzados ganharam terreno, capturando pomares nos arredores de Damasco. Mas a desunião entre os líderes cristãos provou ser fatal. Rumores de traição circularam. Alguns nobres do reino de Jerusalém, invejando os templários, acusaram-nos de priorizar ganhos pessoais. A verdade era mais complexa. Os templários aconselhavam cautela, mas as decisões precipitadas dos reis levaram ao caos. Quando reforços muçulmanos chegaram, os cruzados foram forçados a recuar, deixando para trás pilhas de corpos e o sonho de uma vitória decisiva. A falha da Segunda Cruzada foi um golpe amargo para os templários. Embora tivessem lutado com bravura salvando vidas e mantendo a coesão em momentos críticos, a derrota manchou a reputação da ordem. Na Europa, críticos questionavam o valor da cruzada, e alguns culpavam os templários por não terem feito mais. Bernardo do Claraval, abatido pelo fracasso, escreveu cartas defendendo a ordem, argumentando que a derrota era uma provação divina, não uma falha humana. Mas o dano estava feito. A Terra Santa permanecia vulnerável, e os muçulmanos, encorajados, começaram a planejar contraofensivas. Apesar da decepção, os templários emergiram mais fortes em certos aspectos. Durante a cruzada, eles receberam novas doações e recrutas, expandindo sua presença. Fortalezas como a de Tortosa e Gaza foram reforçadas com muralhas mais altas e torres de vigia, tornando-as inexpugnáveis. O sistema financeiro da ordem provou sua eficácia, gerenciando os recursos dos cruzados e evitando pilhagens. Everardo de Ibars, assumindo a liderança após a morte de Roberto, em 1149, focou em reconstruir a moral da ordem, enfatizando a volta aos votos originais de pobreza e obediência. Na Terra Santa, os templários continuaram sua missão diária de proteger peregrinos. Estradas que outrora eram sinônimos de perigo agora contavam com patrulhas regulares, onde cavaleiros em formação escaneavam o horizonte por sinais de emboscadas. Em uma dessas patrulhas, perto de Ashkelon, um grupo liderado por Bernardo de Tremelei enfrentou uma força fatímida. A batalha foi rápida e decisiva. Os templários, usando táticas de flanqueamento aprendidas nas cruzadas, repeliram o inimigo, salvando uma caravana de centenas de fiéis. Tais vitórias pequenas, mas constantes, restauravam a confiança no reino. Enquanto isso, na Europa, os preceptórios templários se tornavam centros de influência. Nobres depositavam tesouros na ordem, confiando em sua honestidade e segurança. Reis como Luís VII, grato pelo apoio durante a cruzada, concederam privilégios adicionais, incluindo isenções fiscais, mas essa proximidade com o poder gerava invejas. Bispos, irritados com a independência dos templários, pressionavam o Papa para limitar sua autonomia. Everardo, diplomático como seus antecessores, viajava entre a Terra Santa e a Europa, fortalecendo alianças e defendendo a missão da ordem. À medida que a década de 1150 se aproximava, os templários enfrentavam um novo inimigo, Saladino, um guerreiro curdo que começava a unir as forças muçulmanas. Seus ataques iniciais contra fortalezas fronteiriças testavam as defesas templárias. Em 1152, uma emboscada perto de Gaza resultou na captura de vários cavaleiros, que preferiram a morte à conversão. Esses mártires reforçavam o mito dos templários como defensores inabaláveis da fé, mas também destacavam a crescente ameaça. Internamente, a ordem lidava com o paradoxo de sua riqueza. Embora os cavaleiros vivessem em pobreza pessoal, a ordem controlava vastas propriedades. Everardo implementou reformas para garantir que os recursos fossem usados estritamente para a missão, evitando excessos.
Capelas em fortalezas ecoavam, com orações, lembrando aos cavaleiros de sua essência monástica, mas as sementes de controvérsia estavam plantadas. Rumores de riqueza oculta começavam a circular. Alimentados por emberroços, enquanto o sol se punha sobre as muralhas de Jerusalém, os templários vigiavam, sabendo que a paz era ilusória. A segunda cruzada havia falhado, mas a ordem persistia, adaptando-se a um mundo em constante mudança. Novos líderes emergiriam, novas batalhas seriam travadas, e o legado dos monges guerreiros continuaria a se entrelaçar com o destino da Terra Santa. As sombras alongadas das muralhas de Jerusalém dançavam ao ritmo do vento do deserto, enquanto os cavaleiros templários mantinham sua vigília incansável. Após o fracasso da Segunda Cruzada, o reino de Jerusalém entrava em uma era de instabilidade crescente, com ameaças muçulmanas se consolidando sob líderes carismáticos. Everardo de Ibars, o grão-mestre dos templários, navegava por essas águas turbulentas com uma mistura de diplomacia e determinação marcial. A Ordem, agora uma entidade poderosa com fortalezas espalhadas e uma rede financeira robusta, precisava se adaptar para sobreviver em um tabuleiro onde alianças mudavam. Como as dunas na década de 1150, os templários concentraram esforços na fortificação de suas posições. Fortalezas como a de Cheistalblan, erguida em uma colina rochosa, tornaram-se baluartes inexpugnáveis, com muralhas grossas e fossos profundos. Essas estruturas não eram meros abrigos, eram centros de operações onde cavaleiros treinavam, peregrinos descansavam e estratégias eram traçadas. Everardo, ciente da ameaça representada por Nur ad-Din, sucessor de Zengi, ordenou a expansão dessas defesas, usando recursos provenientes dos preceptórios europeus para importar pedras e contratar mestres construtores. A vida cotidiana dos templários permanecia ancorada em sua regra monástica. Nas capelas das fortalezas, velas tremeluziam enquanto os cavaleiros rezavam as horas canônicas, suas vozes graves entoando os salmos em latim. O voto de pobreza era rigorosamente observado. Nenhum cavaleiro possuía bens pessoais, além de sua espada e capa branca. Refeições eram simples, compostas de pão, legumes e peixe, consumidas em silêncio, para fomentar a reflexão espiritual. Mas essa austera rotina era interrompida por chamadas às armas. Quando os sinos tocavam, alertando para incursões inimigas, Everardo de Ibars, um líder visionário, buscou fortalecer laços com a Igreja e os monarcas europeus. Em 1152, ele viajou para Paris, onde encontrou o rei Luís VII. Ainda marcado pela cruzada fracassada, Everardo apresentou relatórios detalhados sobre a situação na Terra Santa, enfatizando a necessidade de apoio contínuo. O rei, grato pelo papel dos templários durante a campanha, concedeu mais terras na França, expandindo a rede de preceptórios. Esses centros, como o de Tomar em Portugal, não apenas gerenciavam finanças, mas também recrutavam novos membros, jovens nobres atraídos pela mística da ordem. Enquanto isso, na Terra Santa, os templários enfrentavam confrontos constantes. Em 1153, uma força liderada por Bernardo de Tremellay, um cavaleiro audacioso, defendeu a cidade de Ashkelon contra um cerco fatímida. Ashkelon era uma espinha cravada no flanco sul do reino, uma base para ataques contra Peregrine. O rei Balduíno III, agora maduro, convocou os templários para liderar o assalto. Bernardo, com 40 cavaleiros, abriu uma brecha nas muralhas, invadindo a cidade em uma carga heróica. Mas a ousadia custou caro. Bernardo e seus homens foram isolados e massacrados. Embora Ashkelon tenha caído para os cristãos, a perda destacou o sacrifício inerente à missão templária. A conquista de Ashkelon foi um raro triunfo em um período de declínio. Os muçulmanos, sob Nur ad-Din, unificavam-se, capturando Damasco em 1154 e ameaçando Antioquia. Os templários, como guardiões das fronteiras, patrulhavam incessantemente. Em uma emboscada perto de Banias, um grupo de cavaleiros, incluindo Odo de Santaman, futuro grão-mestre, repeliu uma força superior, usando táticas de guerrilha aprendidas no deserto. Eles cavalgavam em formação compacta, atacando e recuando para desgastar o inimigo, salvando uma caravana de peregrinos e reforçando sua reputação como protetores infalíveis. Internamente, a ordem lidava com o crescimento de sua riqueza. O sistema de cartas de crédito evoluíra para um proto-banco,
com templários atuando como tesoureiros para reis e nobres. Em 1157, o Papa Adriano IV emitiu uma bula confirmando privilégios templários, incluindo a isenção de dízimos e jurisdição própria. Isso irritou bispos locais, que viam a ordem como uma ameaça à sua autoridade. Everardo, diplomático, respondia com doações a mosteiros e igrejas, mantendo a boa vontade eclesial. Mas Everardo renunciou em 1158, optando por uma vida contemplativa em um mosteiro cisterciense. Seu sucessor, Bertrand, do Blanchefort, trouxe uma abordagem mais militarizada. Bertrand, um guerreiro experiente, reformou o treinamento, incorporando técnicas observadas em inimigos muçulmanos, como o uso de arcos compostos. Sob sua liderança, os templários participaram da defesa de Arin, em 1164, onde Nur ad-Din sofreu uma derrota humilhante. Os cavaleiros posicionados nas muralhas repeliram ondas de ataques, suas cruzes vermelhas tornando-se símbolos de resistência. A ascensão de Saladino em 1169 marcou um turning point. Saladino, vizir do Egito Fatímida, era astuto e carismático, unindo xiitas e sunitas contra os cruzados. Os templários, cientes da ameaça, enviaram espiões para monitorar seus movimentos. Em 1170, Saladino aboliu o califado Fatímida, consolidando o poder no Egito. Bertrand alertou o rei Amalrico I de Jerusalém, mas o reino estava dividido por intrigas internas. Os templários, neutros, mediavam disputas entre nobres. Sua autonomia papal permitia-lhes atuar como árbitros, mas gerava ressentimentos. Em 1171, durante uma campanha no Egito, os templários aconselharam cautela, mas Amalrico insistiu em avançar, resultando em retirada. A ordem salvou o exército de aniquilação, guiando-o através do deserto, mas o episódio destacou as tensões entre a ordem e a nobreza secular. Na Europa, os preceptórios floresciam. Em Inglaterra, sob Henrique II, os templários gerenciavam propriedades vastas, incluindo o Templo de Londres, um complexo fortificado que servia como banco real. Reis depositavam tesouros ali, confiando na integridade da ordem. Mas essa proximidade com o poder atraía escrutínio. Rumores de rituais secretos e riqueza oculta começavam a circular, semeados por invejosos. Na Terra Santa, batalhas intensificavam. Em 1173, Saladino atacou o castelo templário de Chastellet, uma fortaleza requém construída no Rio Jordão. Os cavaleiros, em menor número, defenderam-se por dias, mas Saladino usou minas para derrubar as muralhas. A maioria pereceu, mas sobreviventes relataram a bravura, inspirando novos recrutas. Bertrand usou a derrota para advogar por mais fortificações, levando à construção de Safety, uma cidadela imponente. Bertrand morreu em 1173, sucedido por Odo de Saint-Amand, um diplomata astuto. Odo navegou pelas intrigas da corte de Jerusalém, onde o rei Balduíno IV, leproso e jovem, lutava para manter a unidade. Os templários apoiaram Balduíno contra facções rivais, participando da vitória em Mongisard em 1177. Lá, 500 cavaleiros cristãos, incluindo templários, derrotaram 26.000 soldados de Saladino. Odo liderou a carga, quebrando as linhas inimigas em uma manobra audaciosa. Mas vitórias eram efêmeras. Saladino reconstruía seu exército, capturando Alepo em 1183. Os templários, sob Odo, construíram alianças com os hospitalários, outra ordem militar, para coordenar defesas. Juntos, patrulhavam o deserto, protegendo peregrinos de bandos de salteadores. Em uma escolta perto de Cresson, em 1187, um pequeno grupo templário enfrentou uma força superior de Saladino. A batalha foi um desastre. O mestre templário, Geraldo de Ridefort, futuro grão-mestre, escapou por pouco, mas as perdas foram pesadas. Odo morreu em 1179, e Filipe de Plessis assumiu brevemente antes de Geraldo de Ridefort, em 1184. Geraldo, impetuoso, influenciou a política do reino, apoiando Guy de Lusignan como rei, após a morte de Balduíno IV. Essa escolha dividiu o reino, com Raimond de Trípoli aliando-se a Saladino. Os templários, leais ao rei, tornaram-se alvos de críticas internas. Enquanto isso, a ordem expandia na Ibéria, ajudando na reconquista contra os mouros. Preceptórios em Aragão e Castela
gerenciavam fronteiras, aplicando táticas da Terra Santa. Essa expansão diversificava recursos, mas estendia a ordem. À medida que 1187 se aproximava, a Batalha de Hattin pairava. Saladino, unido, marchava contra o reino dividido. Os Templários, sob Geraldo, preparavam-se para o confronto definitivo. Sabendo que o destino da Terra Santa pendia por um fio, suas orações ecoavam nas capelas, pedindo força para enfrentar o que viria. O ar seco do deserto carregava o cheiro de poeira e tensão, enquanto os cavaleiros templários se preparavam para o inevitável confronto com as forças de Saladino. No ano de 1187, o reino de Jerusalém estava à beira do colapso. Dividido por intrigas políticas, enfraquecido por anos de guerras intermitentes, Geraldo do Rydefort, o grão-mestre dos Templários, um homem de temperamento ardente e lealdade inabalável ao rei Gai de Lusignan, posicionava seus cavaleiros nas linhas de frente. A ordem, com sua disciplina monástica e habilidade marcial, representava a última esperança de muitos no reino. Mas as decisões precipitadas de Geraldo colocariam tudo em risco na Batalha de Hattin. Saladino, agora sultão do Egito e da Síria, havia reunido um exército formidável, motivado por uma jihad para reconquistar Jerusalém. Seus soldados, disciplinados e numerosos, avançavam com bandeiras verdes tremulando ao vento. Os templários, cientes da ameaça, patrulhavam as estradas com maior intensidade, suas capas brancas servindo como faróis de esperança para os peregrinos aterrorizados. Nas fortalezas como Safety e Beaver, os cavaleiros reforçavam as muralhas, estocando água e provisões para cercos prolongados. Cada oração nas capelas ecoava com uma urgência maior, pedindo proteção divina em tempos de provação. A crise explodiu quando Saladino invadiu a Galileia, capturando Tiberíades e ameaçando a esposa do conde Raimond de Trípoli. O rei Gai, aconselhado por Geraldo, reuniu o exército cristão inteiro, incluindo os templários e os hospitalários, para marchar em socorro. Era uma decisão arriscada. O exército, com cerca de 20.000 homens, precisaria atravessar terreno árido sob o sol escaldante de julho. Geraldo, com sua influência sobre o rei, insistiu na marcha, ignorando avisos sobre a escassez de água. Os templários, leais, formaram a retaguarda, protegendo a coluna de ataque surpresa. A jornada para Hattin foi um suplício. O calor sufocante fazia os cavalos tropeçarem, e a sede atormentava os soldados. Saladino, mestre em táticas de guerrilha, enviava arqueiros montados para hostilizar os flancos, forçando os cristãos a avançar devagar. Os templários, com sua formação compacta, repeliam esses ataques, mas cada escaramuça cobrava um preço em vidas e energia. À noite, acampados perto das fontes de Cresson, menos onde templários haviam sofrido uma derrota recente, os cavaleiros rezavam em silêncio, suas vozes misturando-se ao crepitar das fogueiras. No dia 4 de julho, o exército cristão chegou aos chifres de Hattin, uma colina vulcânica com vista para o mar da Galileia. Saladino cercou as posições, incendiando a vegetação seca para criar uma cortina de fumaça que sufocava os cruzados. A sede se tornava insuportável. Homens bebiam o sangue de seus cavalos para sobreviver. Geraldo, ao lado do rei Gai, ordenou uma carga desesperada para romper o cerco. Os templários lideraram o assalto, cavalgando com lanças em riste contra as linhas muçulmanas. Por um momento, sua fúria quebrou as fileiras inimigas, mas Saladino contra-atacou com reservas frescas. A batalha degenerou em caos. Os templários lutavam com uma ferocidade nascida da fé, cortando caminhos através de inimigos, mas eram sobrecarregados pelo número. Geraldo, ferido mas incansável, reunia seus irmãos para cargas repetidas. O rei Gai ergueu sua tenda vermelha no topo da colina, um símbolo de resistência. Mas, Iratar, quando o sol se pôs, o exército cristão estava destruído. Jason mortos, incluindo centenas de templários. Geraldo e o rei foram capturados, junto com a verdadeira cruz, relíquia sagrada que os cristãos carregavam para inspirar as tropas. Saladino, conhecido por sua clemência, tratou o rei Gai com respeito, oferecendo-lhe água gelada em um gesto simbólico, mas para os templários e hospitalários, o destino foi sombrio. Saladino via as ordens militares como a maior ameaça e ordenou sua execução. Mais de 200 templários foram decapitados, recusando-se a converter ao Islã mesmo diante da morte. Geraldo escapou da execução imediata.
mas foi mantido prisioneiro. A derrota em Hattin abriu as portas para Saladino conquistar quase todo o reino de Jerusalém, incluindo cidades como Acre e Jaffa. Jerusalém caiu em outubro de 1187. Saladino entrou na cidade pacificamente, contrastando com o banho de sangue dos cruzados em 1099. Os templários sobreviventes, espalhados em fortalezas isoladas, resistiram onde puderam. Em Gaza e Ashkelon, pequenos grupos defenderam posições até o amargo fim, permitindo a evacuação de civis. A notícia da perda de Jerusalém chocou a Europa, ecoando como um chamado para a vingança. O Papa Gregório VIII emitiu uma bula, convocando a Terceira Cruzada, e reis como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Filipe Augusto da França e Frederico Bárbaro Iva da Alemanha responderam enquanto isso. Os templários se reorganizaram sob um novo grão-mestre, Roberto de Sablé, eleito após a libertação de Geraldo em 1188. Geraldo, agora livre, mas marcado pela derrota, focou em recrutar na Europa. Os preceptórios, como o de Paris, serviram como centros de mobilização, coletando doações e enviando reforços. A ordem, embora abalada, usou sua rede financeira para financiar a cruzada, emprestando ouro a reis e nobres. Ricardo Coração de Leão, impressionado com a eficiência templária, nomeou-os como seus tesoureiros pessoais. A Terceira Cruzada começou em 1189. Frederico Bárbaro Iva afogou-se no caminho, enfraquecendo as forças alemãs, mas Ricardo e Filipe chegaram a Acre sitiada por Saladino. Os templários, já no local, participaram do cerco, construindo máquinas de guerra e liderando assaltos. Em 1191, Acre caiu para os cristãos, com os templários na vanguarda. Geraldo de Ridefort morreu na batalha, seu legado controverso. Um líder corajoso, mas cujas decisões em Hattin custaram caro. Sob Roberto de Sablé, os templários lutaram ao lado de Ricardo na marcha para o sul. Em Arsuf, em 1191, os cavaleiros templários formaram a retaguarda, repelindo ataques de Saladino, em uma batalha que demonstrou sua resiliência. Ricardo, admirador da ordem, consuliza a ilha de Chipre como base temporária, após conquistá-la. Mas desentendimentos entre Ricardo e Filipe levaram o rei francês a retornar para casa, deixando Ricardo sozinho contra Saladino. A cruzada culminou em negociações. Ricardo avançou até os arredores de Jerusalém, mas recuou devido a problemas logísticos. Em 1192, um tratado foi assinado, permitindo aos cristãos controle costeiro e acesso a Jerusalém. Para peregrinos, os templários estabeleceram uma nova sede em Acre, transformando-a em uma fortaleza imponente com torres e muralhas reforçadas. Sua presença garantia a segurança das rotas, e sua influência crescia, atuando como banqueiros para os cruzados remanescentes. Na Europa, a ordem expandia. Preceptórios em Espanha ajudavam na reconquista, enquanto na Inglaterra, Ricardo dava terras, mas a riqueza atraía inveja. Filipe Augusto, endividado com os templários, começava a ver neles uma ameaça. Rumores de heresia e rituais secretos, embora infundados, circulavam em cortes. Na Terra Santa, os templários mantinham a vigilância. Patrulhas protegiam peregrinos visitando o Santo Sepulcro, agora sob controle muçulmano, mais acessível. Em 1197, sob o novo grão-mestre Gilberto Oral e Ordon Medi, tréguas com Saladino, que respeitava seus antigos adversários. Saladino morreu em 1193, fragmentando seu império, o que deu aos cristãos um respiro, mas a paz era frágil. A Quarta Cruzada, convocada em 1198 pelo Papa Inocêncio III, desviou-se para Constantinopla, um desastre que enfraqueceu a cristandade. Os templários, leais à missão original, recusaram participação no saque, mantendo foco na Terra Santa. Seu sistema bancário financiava expedições, mas o paradoxo persistia: monges pobres controlando riquezas imensas. À medida que o século XIII se aproximava, os templários enfrentavam novos desafios. Mânlucos no Egito surgiam como ameaça e internamente. A ordem lidava com acusações crescentes. Grão-mestres como Guilherme de Chartres reforçavam a disciplina, mas as sementes da desconfiança estavam plantadas. Fortalezas como Atlit, construída em 1217, simbolizavam sua resiliência, mas o futuro reservava provações maiores. As ondas do Mediterrâneo batiam contra as muralhas de Acre, onde os cavaleiros templários haviam estabelecido sua nova sede após as perdas.
devastadoras da Terceira Cruzada. No início do século XIII, a Ordem lutava para se recuperar das cicatrizes de Hattin e da reconquista parcial da Terra Santa. Guilherme de Chartres, eleito grão-mestre em 1201, herdara uma organização resiliente, mas cercada por desafios crescentes. A Ordem, com sua rede de fortalezas costeiras e influência financeira na Europa, precisava navegar por um mar de intrigas políticas, ameaças militares e acusações internas que começavam a minar sua reputação imaculada. Acre, agora, o coração do reduzido Reino de Jerusalém, pulsava com a atividade templária. A fortaleza da Ordem, com torres altas e muralhas reforçadas por pedras trazidas de longe Sérvia, como Cuore General. Ali, cavaleiros treinavam no pátio interno, suas espadas reluzindo ao sol, enquanto praticavam formações que misturavam precisão europeia com táticas aprendidas dos muçulmanos. Peregrinos chegavam diariamente, buscando proteção para visitar os sítios sagrados permitidos pelo tratado com Saladino. Os templários os escoltavam em grupos organizados, cavalgando por estradas ainda perigosas, onde bandidos e remanescentes de forças inimigas espreitavam nas sombras das colinas. Guilherme de Chartres, um líder equilibrado e estratégico, priorizava a reconstrução. Ele ordenou a fortificação de posições-chave, como o Castelo de Atlit, construído em 1217 em uma península rochosa. Atlit, conhecido como Château Pellerin, era uma obra-prima de engenharia. Muralhas duplas, fossos cheios de água do mar e torres, que permitiam visão panorâmica. Os cavaleiros trabalhavam ao lado de pedreiros locais, misturando suor com orações, transformando a estrutura em um baluarte inexpugnável. Essa fortaleza não apenas defendia a costa, mas simbolizava a determinação da Ordem em permanecer na Terra Santa. Apesar das ades crescentes, a rotina diária em Atlit e outras bases refletia o equilíbrio entre o espiritual e o marcial. Ao amanhecer, os cavaleiros se reuniam na capela, entoando matinas com vozes graves que ecoavam pelas pedras frias. O voto de castidade era rigorosamente fiscalizado, com punições para qualquer desvio. Refeições comunais, compostas de pão, azeitonas e vinho diluído, eram momentos de silêncio, interrompidos apenas pela leitura de textos sagrados. À tarde, o treinamento intensificava, combates simulados, equitação e manutenção de armaduras. Cada cavaleiro carregava uma cruz vermelha, não apenas como símbolo, mas como lembrete de seu compromisso com a pobreza pessoal, mesmo que a Ordem acumulasse riquezas para financiar sua missão. Na Europa, os preceptórios templários floresciam como nunca. Em Paris, o templo era um complexo fortificado que rivalizava com palácios reais, servindo como banco para a nobreza francesa. O rei Filipe IV, conhecido como o Belo, depositava tesouros ali, aproveitando a segurança e a discrição da Ordem. Semelhante em Londres, onde os templários gerenciavam propriedades doadas por Ricardo Coração de Leão, essa rede financeira, baseada em cartas de crédito e depósitos seguros, tornava os templários indispensáveis para cruzadas e comércio. Mas a riqueza atraía cobiça. Filipe IV, endividado após guerras com a Inglaterra, começava a ver nos templários uma fonte potencial de fundos, sussurrando acusações de usura e heresia em círculos privados. Enquanto isso, na Terra Santa, novas cruzadas testavam a Ordem. A Quarta Cruzada, desviada para Constantinopla em 1204, foi um escândalo que os templários observaram de longe, recusando participação no saque da cidade cristã. O Papa Inocêncio III, furioso com o desvio, ainda contava com os templários para manter a presença na Síria e Palestina. Em 1205, Guilherme liderou uma campanha contra os aiúbidas descendentes de Saladino, capturando temporariamente posições perto de Damasco. Os cavaleiros, em formação de cunha, romperam linhas inimigas, salvando aliados e reforçando alianças com os hospitalários. A Quinta Cruzada, lançada em 1218, trouxe esperanças renovadas. O imperador Frederico II, do Sacro Império Romano, embora excomungado pelo Papa, negociou um tratado em 1229 que devolveu Jerusalém aos cristãos sem derramamento de sangue. Os templários, céticos com a diplomacia de Frederico, ocuparam posições na Cidade Santa, reconstruindo partes do Monte do Templo. Mas a paz foi efêmera. Em 1244, os Khwarizmianos, aliados dos egípcios, reconquistarão Jerusalém,
massacrando defensores. Os templários, sob Armando de Périgord, juntaram-se à Batalha de La Forbe, onde uma coalizão cristã enfrentou forças muçulmanas esmagadoras. La Forbe foi um desastre, pior que Hattin. Em outubro de 1244, os templários formaram a vanguarda, carregando com lanças e escudos, contra uma horda de arqueiros montados. A batalha durou horas, com os cavaleiros lutando até o esgotamento. Armando foi capturado e nunca mais visto, presumidamente morto em cativeiro. Dos 300 templários que lutaram, apenas 33 sobreviveram. A derrota deixou o reino exposto, com Acre como último reduto significativo. O novo grão-mestre, Guilherme de Sonaque, eleito em 1247, focou em defesas, enviando apelos urgentes para a Europa por reforços. A Sexta Cruzada, liderada por Luís IX da França em 1248, contou com apoio templário massivo. Guilherme de Sonaque aconselhou o rei durante o cerco a Damieta, no Egito, onde os templários lideraram assaltos anfíbios. A cidade caiu, mas a campanha azedou na marcha para o Cairo. Em Mansurá, em 1250, os templários lutaram ao lado dos franceses contra os mamelucos. Guilherme perdeu um olho na batalha, mas continuou lutando, morrendo dias depois em uma retirada caótica. Seu sacrifício inspirou lendas, mas a cruzada falhou. Com Luís capturado e resgatado por um resgate pago, em parte pelos templários, Renaud du Vichiers, sucessor de Guilherme, negociou o resgate do rei, usando a influência financeira da ordem. Mas as derrotas acumuladas enfraqueciam a posição dos templários na Terra Santa. Fortalezas como Arsuf caíram em 1265 para os mamelucos sob Baibars, um sultão implacável que via as ordens militares como alvos. Prior Baibars capturou Safety em 1266, executando os defensores templários após promessas falsas de clemência. Os cavaleiros preferiram a morte à rendição, reforçando seu mito de martírio. Na Europa, as tensões escalavam. O Papa Clemente IV, em 1265, tentou fundir os templários com os hospitalários para eficiência, mas a ordem resistiu, preservando sua identidade. Filipe IV, agora rei, acumulava dívidas com os templários, que recusavam empréstimos sem garantias. Em 1305, com o novo Papa Clemente V, um francês influenciável, Felipe, tramava rumores de sodomia, idolatria e heresia. Menos acusações fabricadas, menos circulavam. Alimentados por espiões reais, na Terra Santa, a Sétima Cruzada de Luís IX em 1270 falhou, deixando Acre vulnerável. Baibars continuou sua campanha, capturando Craque e Chevaliers dos Hospitalários, em 1271. Os Templarios, sob Guilherme de Beaujeu, eleito em 1273, defenderam Atlite e Tortosa usando táticas de guerrilha para atrasar avanços. Guilherme, visionário, previu o colapso, enviando relatórios alarmantes para a Europa. A Oitava Cruzada, uma diversão para Tunis, terminou com a morte de Luís em 1270. Eduardo I da Inglaterra liderou uma incursão em 1271, com templários ao seu lado, mas sem ganhos duradouros. Em 1289, Trípoli caiu para os mamelucos, massacrando habitantes. Guilherme de Beaujeu, em Acre, preparava defesas, construindo torres e estocando suprimentos. Seus cavaleiros patrulhavam o mar, interceptando navios inimigos com galés templárias. Internamente, a ordem mantinha disciplina. Capítulos gerais reuniam líderes para discutir estratégias, enfatizando votos, mas acusações europeias chegavam à Terra Santa como ecos distantes. Filipe IV, em 1307, ordenaria prisões em massa, mas por enquanto, os templários focavam na sobrevivência. Em 1291, o sultão Al-Ahraf Khalil marchou contra Acre com um exército imenso. Guilherme, alertado por espiões, convocou todos os cavaleiros disponíveis. O cerco a Acre começou em abril de 1291. Os templários defenderam o setor norte, repelindo assaltos com óleo fervente e flechas. Guilherme foi ferido mortalmente por uma flecha, morrendo em maio, sussurrando palavras de encorajamento. Seu sucessor, Sibud Goldan, liderou a evacuação de civis para Chipre. Quando Acre caiu em maio, os últimos templários no templo resistiram por dias, morrendo quando as muralhas desabaram. Com a perda de Acre, os templários recuaram para Chipre, sua última base no Oriente. Huad,
uma ilha próxima, foi mantida até 1302, quando caiu. A ordem, agora sem Terra Santa, voltava a Sei, para a Europa, onde Filipe IV tramava sua destruição. Acusações de heresia culminariam em prisões em 1307, mas as sementes estavam plantadas muito antes. As águas turquesas ao redor de Chipre recebiam os navios templários carregados de sobreviventes. Enquanto os cavaleiros templários tentavam assimilar a magnitude da perda de Acre e do último reduto cristão na Terra Santa, no ano de 1291, a Ordem, outrora guardiã das rotas de peregrinação e defensora de Jerusalém, encontrava-se exilada em uma ilha que servia como base provisória. Thibaut de Godin, o grão-mestre eleito, às pressas após a morte de Guilherme de Beaujeu, enfrentava a tarefa hercúlea de reorganizar uma ordem abalada, preservando sua identidade monástica e marcial em um mundo que mudava rapidamente. Mas sombras mais escuras se aproximavam da Europa, onde reis ambiciosos e invejosos tramavam contra a riqueza e o poder acumulados pelos monges guerreiros. Chipre, conquistada durante a Terceira Cruzada e doada aos cristãos, tornou-se o novo centro de operações. Templarias, a ordem estabeleceu preceptórios na ilha, transformando castelos locais em fortalezas com muralhas reforçadas e capelas dedicadas ao Santo Sepulcro. Thibaut, um líder contemplativo, priorizava a recuperação espiritual dos cavaleiros. Nas noites quentes, reunidos em círculos de oração, os templários renovavam seus votos de pobreza, castidade e obediência, lembrando-se de que sua missão transcendia a perda territorial. Peregrinos ainda chegavam, agora buscando relíquias, salvas do Acre, e os cavaleiros os protegiam em viagens marítimas para visitar sítios sagrados distantes. A rotina em Chipre misturava nostalgia com adaptação. Ao amanhecer, os cavaleiros praticavam exercícios militares no litoral, suas espadas cortando o ar úmido, enquanto simulavam batalhas contra inimigos invisíveis. A disciplina monástica permanecia intacta. Refeições simples de peixe fresco e pão, consumidas em silêncio, e horas dedicadas à cópia de manuscritos religiosos. Thibaut incentivava o estudo das táticas mamelucas, incorporando lições de Acre para preparar possíveis retornos à Terra Santa. Mas a ordem enfrentava escassez de recrutas. As derrotas recentes dissuadiam jovens nobres, e as doações diminuíam. À medida que a Europa voltava os olhos para conflitos internos, Thibaut morreu em 1292, sucedido por Jacques de Malay, o último grão-mestre dos Templários. Jacques, um cavaleiro experiente de origem borgonhesa, assumiu o comando com uma visão ambiciosa, reviver o espírito cruzado e reconquistar a Terra Santa. Ele viajou para a Europa, visitando preceptórios na França, Inglaterra e Aragão, apelando a reis e papas por apoio. Em Paris, o templo era um complexo impressionante, com torres que abrigavam tesouros e documentos. Jacques negociou com Filipe IV, o rei francês, oferecendo empréstimos generosos para financiar guerras contra a Inglaterra. O rei, belo em aparência mas astuto em ambições, aceitava o ouro, mas seus olhos cobiçavam a riqueza templária. Na Europa, os templários haviam se tornado uma potência financeira sem paralelo. Seu sistema de bancos, desenvolvido para proteger peregrinos, agora servia a reis e mercadores. Preceptórios como o de Londres gerenciavam depósitos reais, emitindo cartas de crédito que facilitavam o comércio de especiarias e sedas. Jacques reforçava a integridade da ordem, punindo qualquer desvio dos votos. Mas o contraste entre a pobreza individual e a opulência institucional gerava rumores. Nobres endividados sussurravam sobre tesouros escondidos no Monte do Templo, lendas de ouro templário que alimentavam invejas. Enquanto isso, em Chipre, os templários mantinham uma presença militar ativa. Eles operavam galés armadas patrulhando o Mediterrâneo Oriental para interceptar navios mamelucos e proteger rotas comerciais cristãs. Em 1299, Jacques liderou uma incursão contra Alexandria, no Egito, onde os cavaleiros desembarcaram à noite, incendiando depósitos inimigos antes de recuar. Essas ações, embora limitadas, mantinham o espírito guerreiro vivo e atraíam alguns recrutas aventureiros. Os cavaleiros treinavam intensamente, incorporando arcos longos e táticas navais, preparando-se para uma cruzada que Jacques acreditava iminente. O Papa Bonifácio VIII, eleito em 1294, inicialmente apoiava os templários, emitindo bulas que confirmavam seus privilégios. Mas conflitos com Filipe IV
escalavam. O rei, desafiando a autoridade papal, ao taxar o clero francês, via nas ordens militares independentes uma ameaça. Jacques, leal ao Papa, recusava-se a alinhar-se com Filipe, exacerbando tensões. Em 1303, Bonifácio excomungou Filipe, mas o rei retaliou capturando o Papa em Enagni, um ato que chocou a cristandade e levou à morte de Bonifácio, o sucessor. Bento XI morreu rapidamente, e Clemente V, um francês eleito em 1305, sob influência de Filipe, mudou o equilíbrio. Clemente, fraco e manipulável, ouvia os sussurros do rei sobre irregularidades templárias. Filipe, endividado em milhões de libras com a ordem, fabricava acusações: heresia, idolatria, sodomia e adoração de ídolos como Bafomé. Espiões infiltrados nos preceptórios coletavam testemunhos falsos. Muitas vezes, sob tortura, Jacques du Mallet, alheio à profundidade da conspiração, concentrava-se em planos para uma nova cruzada. Em 1306, ele se reuniu com Clemente em Poitiers, discutindo a fusão dos templários com os hospitalários, uma ideia que Jacques resistia, argumentando que diluiria sua missão única. O Papa, pressionado por Filipe, ordenava inquéritos, mas Jacques defendia a ordem com veemência, citando séculos de sacrifícios na Terra Santa. Em Chipre, a vida continuava. Os cavaleiros mantinham capelas onde relíquias de Acre, fragmentos da verdadeira cruz, ossos dos santos, eram venerados. Patrulhas marítimas interceptavam piratas, protegendo mercadores genoveses e venezianos que pagavam tributos à ordem. Jacques recrutava localmente, integrando cipriotas à ordem como sargentos, expandindo números. Mas notícias da Europa chegavam. Como ventos ruins, bispos franceses questionavam a autonomia templária, e nobres deviam somas que nunca pagariam. Filipe IV, em 1307, agiu. Em uma sexta-feira, 13 de outubro, agentes reais prenderam templários em toda a França, incluindo Jacques em Paris. Acusações chocantes foram lidas: cuspir na cruz durante iniciações, beijar partes íntimas, adorar cabeças idólatras, torturas, extraiam confissões falsas. Cavaleiros eram esticados em potros, queimados com ferros quentes. Jacques, inicialmente resistindo, confessou sob durez, mas retratou-se depois. O julgamento se arrastou. Clemente, relutante, assumiu o processo papal, mas Filipe controlava os inquisidores. Em 1308, 72 templários foram enviados a Poitiers para testemunhar perante o Papa, repetindo confissões coagidas. Jacques, preso na torre de Chinon, escreveu apelos ao Papa, defendendo a inocência da ordem. Mas Clemente, temendo Filipe, dissolveu a ordem em 1312, no Concílio de Vienne, com a bula Vox in Excelso, transferindo bens aos hospitalários. Embora Filipe confiscasse muito para si, templários em outros países enfrentavam destinos variados. Na Inglaterra, Eduardo II prendeu-os, mas torturas foram leves, e muitos foram absolvidos. Em Aragão, resistiram em castelos, negociando anistia. Em Portugal, a ordem renasceu como Ordem de Cristo, financiando explorações marítimas. Mas na Franca, o fim foi trágico. Em 1314, Jacques de Mallet e Geoffroy de Charny foram queimados na Ladis Juif. Em Paris, Jacques amaldiçoou Filipe e Clemente, profetizando suas mortes, que ocorreram meses depois. Templários dispersos. Alguns janteram-se a outras ordens, outros tornaram-se mercenários. Lendas surgiram, tesouros escondidos, fuga para a Escócia, conexões com maçons, mas a essência da ordem menos fusão de monge guerreiro perdurava em memórias. Em ruínas na Terra Santa ecoavam conventos do passado, enquanto em Chipre, últimos preceptórios eram abandonados. A dissolução marcou o fim de uma era. A ordem, nascida da primeira cruzada para proteger peregrinos, cresceu em poder, mas caiu vítima de ganância real. Jacques, nas chamas, proclamou inocência, deixando um legado de mistério e heroísmo. Sobreviventes sussurravam sobre recomeços. Mas o mundo medieval mudava, com renascimento e explorações no horizonte. As cinzas de Jacques de Mallet ainda pairavam no ar de Paris, onde a fumaça da fogueira na Ladis Juif marcava o fim trágico dos cavaleiros. Templários em 1314. O último grão-mestre, com sua voz firme mesmo nas chamas, proclamara a inocência da ordem, amaldiçoando o rei Filipe IV
e o Papa Clemente V. Suas palavras ecoaram como um trovão. E meses depois, ambos estavam mortos, Filipe em um acidente de caça, Clemente de uma doença súbita. Para muitos, era o julgamento divino, um selo final sobre a saga de uma ordem que nascera para proteger peregrinos e terminara como vítima de ganância e intriga. Mas o fim dos Templários não apagou seu legado, que continuava a pulsar nas ruínas de suas fortalezas e nas histórias sussurradas por toda a Europa. Em Chipre, os últimos preceptórios templários foram abandonados. Cavaleiros sobreviventes, agora sem uma bandeira para seguir, enfrentavam escolhas difíceis. Alguns janterão-se aos hospitalários, transferindo sua lealdade a outra ordem militar, que ainda mantinha fortalezas na ilha de Rhodes. Outros, desiludidos, tornaram-se mercenários, oferecendo suas espadas a quem pagasse mais. Um pequeno grupo, segundo relatos fragmentados, buscou refúgio em terras distantes, alimentando lendas de templários escondidos em montanhas escocesas ou castelos portugueses. Essas histórias, verdadeiras ou não, mantinham viva a mística da ordem, transformando em um símbolo de resistência contra a injustiça. Na Europa, os bens confiscados dos templários foram redistribuídos, mas não sem controvérsia. Bula papal ordenava que terras e riquezas fossem transferidas aos hospitalários, mas reis, como Filipe IV, desviaram fortunas para seus próprios cofres. O Templo de Paris, outrora um bastião de poder financeiro, tornou-se um depósito real. Suas câmaras de pedra agora guardando ouro para financiar guerras francesas. Em Aragão, os templários resistiram por mais tempo, defendendo castelos como Monzon até negociarem anistias. Em Portugal, o rei Daenis transformou a ordem na Ordem de Cristo, que mais tarde financiaria as explorações marítimas de Vasco da Gama e outros navegadores. Levando a cruz templária aos confins do mundo, o impacto da dissolução foi sentido além das fronteiras políticas. A rede financeira dos templários, pioneira em sua eficiência, deixou um vazio no comércio medieval. Mercadores genoveses e venezianos, que dependiam das cartas de crédito templárias, precisaram buscar novas formas de financiar viagens. Reis, agora sem os banqueiros de Deus, enfrentavam dificuldades para gerenciar dívidas. Eos dos templários enfraqueceu a infraestrutura que sustentava cruzadas, tornando futuras expedições à Terra Santa menos viáveis. O sonho de reconquistar Jerusalém desvanecia, enquanto o mundo cristão voltava seus olhos para novos horizontes. Na Terra Santa, as fortalezas templárias, como Atlit e Safed, permaneciam como testemunhas silenciosas. Algumas foram ocupadas pelos mamelucos, que admiravam sua engenharia, mas muitas caíram em ruínas, engolidas pela areia e pelo tempo. Os peregrinos, agora sem escoltas armadas, enfrentavam perigos maiores, e o fluxo de fiéis para o Santo Sepulcro diminuiu. As capelas onde os templários rezavam estavam vazias, mas os ecos de seus cânticos pareciam impregnados nas pedras, como se a ordem ainda vigiasse o deserto. A queda dos templários também alimentou reflexões teológicas. A ideia de monges guerreiros, tão radical em 1118, havia transformado a igreja, mas também a dividira. Críticos, como os bispos que invejavam a autonomia templária, usavam a dissolução para questionar o conceito de guerra justa. Outros, inspirados pelo sacrifício da ordem, viam nos templários mártires de uma fé mal compreendida. Bernardo do Claravel, cujo tratado em louvor da nova milícia dera legitimidade à ordem, já estava morto há décadas, mas suas palavras continuavam a inspirar monges e cavaleiros que sonhavam com uma nova cruzada. Lendas começaram a surgir, tecidas por trovadores e contadores de histórias. Falava-se de um tesouro templário escondido, talvez enterrado sob o monte do templo, ou levado para ilhas remotas. Outros acreditavam que os templários haviam descoberto segredos místicos durante suas escavações em Jerusalém, talvez relíquias ou conhecimentos proibidos. Essas histórias, embora sem provas, capturavam a imaginação de um continente em transformação, onde o Renascimento e a era das explorações começavam a despontar. Na Escócia, rumores ligavam os templários à Batalha de Bannockburn, em 1314, onde cavaleiros misteriosos teriam ajudado Roberto Bruce contra os ingleses. Historiadores questionam a veracidade, mas a lenda reforçava a aura de mistério. Em Portugal, a Ordem de Cristo herdou o espírito templário, financiando navios que cruzariam oceanos,
levando a Cruz Vermelha a terras desconhecidas. 8. No América, séculos depois, especulações conectariam os templários a explorações pré-colombianas. Embora tais ideias permaneçam no campo da fantasia, o legado dos templários não era apenas material ou militar, era também espiritual. Eles haviam encarnado uma visão única, a fusão do monge e do guerreiro, do sagrado e do marcial. Por quase 2 séculos, protegeram peregrinos, construíram fortalezas e desafiaram as normas de sua era. Sua coira, orquestrada por um rei ganancioso e um papa fraco, não apagou sua influência. A Cruz Vermelha tornou-se um símbolo de coragem, sacrifício e mistério, ecoando em fraternidades modernas como a maçonaria, que reivindicava inspiração templária. Embora sem evidências históricas claras, enquanto o século XIV avançava, a Europa mudava. O feudalismo cedia espaço a monarquias centralizadas, e o comércio global substituía as cruzadas. As fortalezas templárias, agora ruínas, eram visitadas por viajantes curiosos, que se maravilhavam com as pedras gravadas. Calm Cruises. Em Chipre, o último preceptório foi desmantelado, e as galés templárias apodreciam nos portos. Mas a história da ordem vivia nas crônicas, nas canções e na memória de um povo que ainda sonhava com heróis de capa branca. Assim, os cavaleiros templários, nascidos do fervor da primeira cruzada, atravessaram séculos de glória e tragédia. Do Hugo de Payens, com seus 9 cavaleiros no Monte do Templo-Rei, Jacques du Malay, queimado nas chamas de Paris. A ordem enfrentou reis, sultões e a própria igreja com uma determinação que desafiava o tempo. Eles foram guardiões de uma fé, defensores de peregrinos e, no fim, mártires de um ideal. Suas vozes, entoadas em capelas sob o sol do deserto, ainda ressoam, convidando-nos a refletir sobre coragem, lealdade e o preço de desafiar o poder. Agora, enquanto as luzes se apagam e a história se fecha, compartilhe nos comentários o que achou dessa jornada épica. De onde você está assistindo? Quais momentos dos Templários mais te marcaram? Não esqueça de curtir, se inscrever e continuar explorando essas histórias que atravessam séculos. A Cruz Vermelha pode ter desaparecido, mas seu espírito permanece, eterno como as areias da Terra Santa.